Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, hoje falando acerca da lição de número 2, onde estaremos falando acerca de namoro, noivado, casamento. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos então estudando a lição de número 2 e eu quero destacar aqui alguns pontos, como no texto áureo. Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Essa passagem que nós encontramos em Provérbios 18, 22 nos mostra o seguinte: o fato de nós sermos cristãos, infelizmente, não garante que nós encontraremos uma boa esposa. Por isso que é necessário que lá no namoro, junto com o noivado, nós possamos ter a plena certeza, primeiro, de que é a vontade do Senhor, e segundo, a vontade do Senhor, ela vai se evidenciar quando há amor, porque nós sabemos que onde há amor, nós superamos todas as barreiras. E por isso, precisa haver a clara certeza de que o casamento não está acontecendo por interesses, por profecias. Eu costumo dizer que se há uma profecia acerca de um casamento e você está em dúvida, é porque não há amor. E se não há amor, não siga adiante. Não pode haver casamento por interesse, não pode haver casamento unicamente por atração física, porque tudo isso faz com que posteriormente você tenha grandes, mas eu digo grandes problemas. Então aqui nos textos de referência, nós encontramos aqui Deuteronômio 20, versículo 7. E qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vai e tome sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Deuteronômio tinha uma estipulação para que o homem ficasse 1 ano à disposição de sua esposa. E nós vemos no livro de Cantares como o amor entre marido e mulher, ele é plenamente enaltecido. Sabemos que relações íntimas, pré-maritais, elas não estão de acordo com os princípios bíblicos, mas uma vez casado, a Bíblia mostra que Deus permite isso para que possa realizar em sua plenitude o amor entre o homem e a mulher. É óbvio que a relação íntima, sexual, o amor não se restringe a essa relação, mas ela não deixa de ser importante. Por isso, Deus a estabeleceu para o casal. É por isso que nós vemos lá em 1 Coríntios 2,7. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e a cada uma tem o seu próprio marido. E aí no versículo 9, completando, mas se não, falando dos que estão na fase do namoro, noivado, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Só que tem namorados que apenas tão somente porque há um interesse físico, eles se apressam em casar e aí não há um planejamento. Às vezes, sequer verificam se de fato existe amor. Então eu volto a insistir, o amor supera todas as barreiras, mas é necessário que exista o amor. Então, dando aqui continuidade na introdução, na presente lição trataremos da relevância do namoro, noivado e casamento serem vivenciados pelo povo de Deus de acordo com os princípios bíblicos. Não vamos esquecer que a fase em que precisa haver um conhecimento para que tenha plena certeza
de que será um casamento abençoado é no namoro, especialmente no noivado. Essa é a razão de ser da existência dessa fase, tanto do namoro quanto do noivado. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois fazem a diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação das futuras gerações. Volto a enfatizar, muitos problemas que surgem depois do casamento é porque nessa fase do namoro e do noivado não se percebeu adequadamente todos os detalhes. A Bíblia fala do jugo desigual. E nós sabemos que o contexto lá é de religiões diferentes. De Deus não vê com bons olhos que haja diferença, não haja comunhão de fé. Mas eu dou um passo além e digo que o jugo desigual também pode se manifestar a nível de temperamento. Costuma-se dizer que os opostos se atraem. Na verdade, quando você tem opostos que são complementares, eles se atraem. Mas se são opostos que você não tem como conciliar, e aí entra também o jugo desigual, falando da questão espiritual, religiosa, se você tem algo que não dá para conciliar, não há como o casamento dar certo. Então, precisamos fazer esse adendo. Opostos que são complementares se atraem, eles se complementam e, portanto, podem sim efetuar um bom casamento. Aqui no primeiro tópico, o namoro cristão. Logo aqui no início diz que o namoro é a fase de conhecimento mútuo, em que um conhece o outro. No subtópico 1.1, conceito de namoro cristão. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor, pois o namoro não é brincadeira, nem passatempo de quem não tem o que fazer. Ele segue os princípios da palavra de Deus, pois não é a fase de conhecimento íntimo. O conhecimento é de temperamento, se os dois almejam os mesmos objetivos. E aqui salienta muito bem, é uma fase que não pode ser de conhecimento íntimo. Por isso que no judaísmo, o noivado, por exemplo, ele já era considerado como um casamento. Aqui termina dizendo, segundo Frederick Price, a ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizadas dentro do casamento. Então isso é importante que se saliente. Não pode haver uma experiência pré-marital. E obviamente, após o casamento, não pode haver experiências extraconjugais que envolvem a questão da traição e que Deus ele condena de maneira enfática. Falando agora do subtópico 1.2, quando se deve começar o namoro? Para tudo na vida tem o seu tempo determinado, alguns começam prematuramente, precocemente. Namoro muito cedo, com certeza, falta maturidade. Aqui vamos dizer que seria temerário estipular uma idade, porque cada pessoa tem um nível de maturidade diferente. Existem pessoas que com 30 anos ainda são imaturas, mas é necessário observar se, independente da idade, se há maturidade suficiente para já haver um namoro. Mas não é recomendado que o namoro aconteça numa idade muito tenra. E aqui a revista do professor faz uma observação muito importante. Cuidado com o namoro pela internet. Hoje, eu costumo dizer que a internet é uma ferramenta formidável, que nos possibilita muitas coisas, que nos possibilita um mundo de informações,
Mas junto com as boas coisas vem as coisas ruins, o lixo da internet. E uma das coisas mais perigosas é esse namoro pela internet, que já envolveu inclusive perigo de vida para as pessoas que se envolvem. Então, muito cuidado. Vamos agora para o subtópico 1.3, namoro escondido e prolongado. O namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias. O cristão não deve ter nada a esconder, deve ser transparente. Quando há um namoro escondido, é porque nós podemos entender que há alguma coisa errada. Por isso que a revista complementa. A verdade e a sinceridade são atitudes de cristão sério. Deve-se respeitar o princípio da autoridade, falando com os pais, pois o consentimento dos pais é de suma importância. Sabemos que os jovens hoje, eles dão menos importância a essa questão do consentimento, mas é importante salientar que tudo aquilo que é escondido nos seus diversos níveis, esconde também alguma coisa séria. Então, é necessário tomar muito cuidado com isso, que não haja esse hábito de um namoro escondido. Vamos agora para o tópico 2, que fala do noivado cristão. O noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. Então, se o namoro não pode deixar de ser visto com seriedade, muito mais o noivado, porque quando ocorre o noivado, entende-se que você já está a um passo do casamento, você deu um passo a mais. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo, presume-se, e que se pode avançar para um compromisso mais sério num futuro próximo. Então, como eu disse antes, existem casais entendendo de maneira inadequada aquele versículo que diz que é melhor casar do que se abrasar. Eles estão tão somente movidos por interesses físicos e apressam o casamento, fazendo de maneira atabalhoada o noivado. Então, o noivado é um período que haverá a plena certeza de que realmente se deseja o casamento. Mais uma vez eu saliento, é essa fase em que você tem que observar muito bem para que acabe não ocorrendo graves problemas depois, durante o casamento. Por isso que aqui no 2.1, no subtópico 2.1, o noivado é a fase do planejamento. Às vezes nós vemos, mesmo dentro do ambiente evangélico, noivados em que você não tem planejamento e depois se casa de qualquer maneira. E olha que eu já ouvi muitos dizerem que é melhor se casar, entre aspas, de qualquer maneira, do que você se abrasar. Não, não pode ser de qualquer maneira. O noivado é sério, o casamento muito mais. Se nós hoje estamos vendo tantos e tantos divórcios, o problema começa aqui. 2.2. A compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. É inevitável, mas jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todas poderão ser amenizadas com compreensão e ajuda mútua que começam no noivado. Então aqui vamos salientar, nem tudo, infelizmente, dá para se resolver no noivado, mas a partir do momento em que há o diálogo, em que há um planejamento sério, você vai minimizar todos os problemas que porventura surjam depois no casamento. Por isso aqui a revista complementa. Quando os noivos sabem de fato o que amar um ao outro, a situação fica mais branda e conseguimos ajudar e passar por cima de tudo, porque o amor se torna mais forte. Eu diria até que um verdadeiro amor, ele na verdade não enfraquece nem se fortalece. Ele sempre permanece o mesmo. Então o noivado também é essa fase para ter plena certeza de que há o amor. Eu bato nessa tecla, porque aqui, se não se verificar essa importante questão, sempre haverá graves problemas.
2.3. A consciência de que se está começando uma nova família. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O destino dessa nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não se aceitam intromissões, interferências e pitacos de ninguém. É importante que até os pais respeitem os limites das decisões que devem ser tomadas pelo casal. Conselhos dos pais são bem-vindos desde que não coloquem um contra o outro ou afetem o relacionamento dos dois, como muitas das vezes acontece. Mães que sentem ciúmes dos filhos e aí acabam colocando contra o outro. Isso acontece mesmo no meio evangélico. E essa noção que nós precisamos ter. Problemas que ocorrem em casamentos não cristãos ocorrem também no nosso meio. E se nós não entendermos isso, nós estaremos permanentemente com problemas. Por isso que aqui a revista avança dizendo que os laços de intimidade com a família de origem devem ser cortados. Lembra que nós falamos na primeira lição. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, no sentido de você constituir um novo núcleo familiar. Não é desculpa para você abandonar seus pais, não dar assistência, mas o cordão umbilical ele deve ser cortado. Quem não consegue se desvencilhar da família de origem terá dificuldade em constituir uma nova. E isso é um grande fato. Indo agora para o tópico 3, finalmente falando sobre o casamento cristão. É uma lição em que aborda 3 pontos, cada um deles merecia uma lição. No caso de casamento, nós sabemos que existem até cursos para casais. Inclusive, isso faz muita falta no meio evangélico. Levar a sério esses cursos para noivos, porque é ali que você tem importantes orientações. Hebreus 13:4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará os devassos e adúlteros. Isso é tão sério que nós temos que lembrar o seguinte: mesmo depois que você passou por um bom processo durante o namoro, o noivado, dentro do casamento, vamos lembrar o seguinte: quando houve a tentação de Jesus no deserto, pode-se dizer que aquelas 3 tentações representam as grandes tentações para o homem, que é o sexo, o poder e o dinheiro. Pastores, como o meu primeiro pastor costumava dizer, eles são anjos sem asas, são seres humanos, sujeitos às mesmas paixões que Elias. Então, um pastor, ele pode cair em adultério? É óbvio que sim, se ele não vigiar, se ele não tomar cuidado. É por isso, veja o que diz lá em Coríntios, inclusive a questão de precisar haver pleno acordo na área sexual para não dar brechas. Em 1 Coríntios capítulo 7, deixa muito bem claro essa questão. Em todos os casamentos existem opiniões contrárias. Nenhum de nós foi criado igual, nem os gêmeos são idênticos. Então é normal que nós tenhamos opiniões diferentes, mas no casamento essas diferenças elas serão administradas, não podem ser anuladas, porque não podemos anular a nossa personalidade, mas com certeza elas serão administradas. Lembre que eu falei lá atrás, se 2 pessoas constituem opostos que não tem como se conciliar, o casamento não vai dar certo. Mas isso tem que ser visto antes do casamento. Pontos de vista diferentes, discordâncias em alguns assuntos e atitudes, e às vezes isso acaba gerando conflitos. Por isso que tem que haver o diálogo, a compreensão mútua. Olha aqui o subtópico 3.1. O casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. O que o comentarista quis dizer? Não ande pela sua própria cabeça. Use o manual do casamento, que é a Bíblia Sagrada.
Além de 1 Coríntios 7, nunca deixe de ler na íntegra Cantares. Sabemos que Cantares ele tem uma leitura simbólica, alegórica, do casamento entre Cristo e a igreja. Mas na mensagem exegética, ou seja, o contexto original, está falando para o casal. Então, ali tem importantes informações para que um casal nunca deixe de ser feliz, para que os cônjuges não deixem de ser felizes um com o outro. Nem sempre o que é lícito edifica, como está lá em 1 Coríntios 10, 23. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Também não se deixe influenciar por outros. Costuma-se dizer no popular que se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Mas eu preciso analisar que a melhor conselheira é a Bíblia Sagrada. Vamos agora aqui para o subtópico 3.2. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresa ao longo do casamento, pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Lembre daquele versículo que nós lemos lá em Deuteronômio. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu. Tanto o homem quanto a mulher. O homem, ao invés de elogiar uma outra mulher, elogia sua esposa. A esposa, ao invés de elogiar outro homem, elogie o seu esposo. Que cada um possa encontrar tudo aquilo que há de valor. Porque às vezes também acontece isso. Devido à rotina, acabamos deixando de ver os pontos positivos. Existe uma tendência no ser humano a enfatizar os pontos negativos e não observar os pontos positivos. Então, preste bem atenção nisso. Agora aqui no subtópico 3.3, o casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. O nosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e seus netos. Sempre que há, em todos os âmbitos, uma separação, um divórcio, os primeiros a sofrerem, com certeza, são os filhos. E isso deixa neles um grande trauma. Então, que um casamento sempre possa ser exemplo. Também devemos entender que um casamento não pode ser vivido nas aparências. Não é isso que o autor quer dizer. Não podemos ter um casamento por aparências, mas precisamos de um casamento que, de fato, verdadeiramente, dê exemplo, começando em casa para os filhos e para a sociedade. Por isso que aqui, dando continuidade aqui na revista, procure ter ética no casamento. Não fale mal um do outro para outras pessoas, não divulgue as coisas negativas do seu casamento, procure resolver tudo debaixo do diálogo. E aqui na conclusão, como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, inclusive o namoro, noivado e casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo, da luz da palavra de Deus e de cultivarmos uma vida de oração e de vigilância também em relação a estes aspectos. E assim, que Deus abençoe.